Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, toldo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si. Luz balão. Porra, que poema difícil de ler, Tati. Difícil de ler, Caceta, né? Meu. Primeiro que é um trava-língua. Bom, vamos lá. Esse poema chama Tecendo Amanhã, é do João Cabral de Melo Neto, que é considerado um poeta difícil. Todo mundo conhece o João Cabral pelo Morte e Vida Severina, que é fácil. Que é fácil e é um poema que ele próprio rejeitou durante a vida, né? Ah, depois, é? Mas mesmo depois que... Porque ele é musicado pelo Chico, né? Sim, mas o João Cabral não gostava de música, né? Ah, não gostava? Não. Então ele rejeitou o Morte e Vida? Rejeitou não, ele considerava que era uma obra menor dele. Mas então, ele é difícil de ler porque primeiro, na segunda estrofe é um trava-língua, né? E se encorpando em tela entre todos, se erguendo em tenda, onde entrem todos e se entendendo para todos. Já errou, né? É difícil de ler. E ele tem... A Tati estava explicando que... Eu vou mostrar para vocês agora como que ele é visualmente. Está aí. E tem essa peculiaridade que a Tati me apontou. A frase termina no meio do verso. E o verso termina meio faltando uma palavra, né? Que de um apanha esse grito que ele deu e o lance a outro, mas não tem o deu, né? É. Então tem uma elipse aí que é marcada pela quebra do verso, mas que a frase termina no meio. Então o poema também fica uma teia, né? O João Cabral é um poeta muito difícil para nós, que viemos de uma tradição portuguesa de poesia, porque a tradição lírica portuguesa, ela é muito sentimental, muito subjetiva, muito pessoal. A gente está muito acostumado a ler poesia que fala do eu, né? Que o sujeito expressa seus sentimentos ou dá opiniões sobre sentimentos, né? E a poesia do João Cabral, ele mesmo chamava de antilírica, ou seja, ela não é uma poesia do eu. Por exemplo, este poema está num livro chamado Educação pela Pedra, que é um livro composto de 48 poemas, organizados matematicamente, em 4 blocos de 12. Eles são agrupados pelo tipo de estrofe que eles têm, Então é um poema arquitetado. E nenhuma vez no Educação pela Pedra aparece a palavra eu, ou nenhuma marca de primeira pessoa, ou nada indique a presença de um eu lírico. Então são poemas, vamos dizer, sobre coisas. Né? Pode ser sobre a poesia, sobre o rio, sobre o canavial, sobre a aspirina. Ele tem uma poesia sobre a aspirina mesmo, tem, né? mesmo. Não é um exemplo. Tem, que ele chama de O Grande Sol Branco, porque ele tinha dor de cabeça crônica, exatamente. Me representa. Então, esse é o primeiro estranhamento que a gente tem com o João Cabral, que é, a gente não está acostumado a uma poesia que seja objetiva. Não no sentido de ser breve, mas objetiva no sentido de não ser subjetiva. Não ser subjetiva, não ter o sujeito, né? Não tem o sujeito. Fala de objetos. Ele não tem expresso, porque evidentemente, quando você está falando de uma coisa, por exemplo, ele está descrevendo um amanhecer. Né? É um poema que tem uma super... que constrói uma imagem muito bonita do amanhecer. Claro que esse é o recorte que ele está fazendo e que ele está vendo, tem o olhar dele sobre a coisa, porque senão não é poesia, é outra Mas coisa. Não é eu vejo o amanhecer como e eu me galo. sinto de tal forma, eu estou melancólica, eu sou não sei o quê. Mas ele constrói uma imagem extremamente concreta. Ele, por exemplo, ele usa pouquíssimos substantivos abstratos. Ele não fala o amor, a saudade, a tristeza. Ele fala de coisas que são bem palpáveis e materiais e concretas. Então ele pega um amanhecer, que é quase um clichê da poesia, o amanhecer, o entardecer, e ele vai construir uma imagem completamente material do amanhecer, como se os galos
não sei se povo urbano, né? Você sabe que galo canta. O canto do galo tem a ver, é orientado pelo nascer do sol. Então assim, é um galo aqui, né, que começa a cantar, ele nem termina o canto, o outro lá longe, no outro lugar, começa a cantar. E esses galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol dos seus gritos de galo. É muito visual isso, né? Você vê... parece que está traçando uma rede para puxar o sol para o sol nascer, né? Como o tecido de um balão. O tecido de um balão. Então, assim, esses fios de sol, que são os gritos do galo, vão se entretecendo, como se fossem uma tenda ou um toldo, onde entram todos. Né? Ele está sobre todos nós, esse toldo, feito desses fios de sol lançados pelos galos, e esse tecido é um toldo de um tecido tão aéreo que ele vai se elevando por si, como se fosse um balão. Então você imagina um balão inflando. Então assim, ele pega uma coisa que é totalmente abstrata e ele constrói uma imagem que é completamente concreta, da manhã ser um tecido feito com fios de sol lançados pelos galos. E o que é mais impressionante nisso é assim, o interessante da poesia, da boa poesia, é que a forma, que são os aspectos da linguagem, da construção das frases, da organização das palavras, do tamanho dos versos, da quantidade de versos, do tipo de jogo que você faz de palavras, da métrica, né? A forma dialoga com o conteúdo. Então, nesse caso, é super interessante, nesse ponto que você apontou, que é, nesse verso, por exemplo, de um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. Essa frase, de um que apanha esse grito que ele, não está terminada. E imediatamente começa uma outra frase. Que é outro verso. Que é outro verso. Que para no meio, com ponto e vírgula, e começa uma outra frase que vai terminar no outro verso. O que isso significa? Significa que no plano da sintaxe, ou seja, da organização das frases, ele está imitando o grito dos galos. O entremear do grito. O entremear, então, da mesma maneira. Não fica assim, um galo faz... termina, aí o outro... Não é. A gente está passando por esse momento que a Tati está imitando um galo, é isso mesmo. Aí um faz... E aí o outro já engata nele. Faz, vamos fazer, vai. Vamos lá. Entendeu? Entenderam? Quando eu dava aula de literatura, eu usava esse poema como um exemplo de uma perfeição na forma. Aí que tá a coisa. Por que o João Cabral não agrada, em geral, a sensibilidade das pessoas, tirando do Morte e Vida Severina, que é mais sentimental? Justamente porque para você apreciar o João Cabral, você tem que, de alguma maneira, ter essa percepção da beleza da forma. E esses poemas aqui, os mais com cara de João Cabral, aqueles que de fato... Ou o Cão Sem Plumas também, né? Que ele fica descrevendo o rio de maneiras... A gente queria fazer o Cão Sem Plumas, na verdade, mas ele é um poema imenso. Mas nós vamos fazer um dia. A gente um dia faz, tem que tomar fôlego pra... eu acho que o bonito do João Cabral, para você aprender a gostar de João Cabral, você tem que entender esse diálogo entre forma e conteúdo. Tem uma frase do Otávio Paz que eu adoro, porque tem gente que acha que a forma é uma prisão, né? E eu acho que algumas formas clássicas realmente são aprisionantes. Mas o João Cabral, sendo um poeta moderno, ele é um cara que faz uma outra interpretação e tem uma outra sacada sobre a forma. E eu lembro sempre dessa frase do Otávio Paz, que ele fala assim: a forma que se ajusta ao movimento é pele e não prisão do pensamento. Que bonito. É lindo. A gente pode terminar com essa frase. Acho que pode. Tão linda. Eu queria só falar mais uma coisa, que tem uma coisa do João Cabral, que ele diz que como escritor ele acordava e escrevia 8 horas por dia, e era a prática dele escrever, e muita coisa ele jogava fora. Isso foi muito inspirador pra mim, na minha vida, assim, porque escrever é você ficar olhando pra uma página em branco até sangrar a testa, né? E ele comparava o trabalho do poeta com o trabalho do engenheiro ou do arquiteto. Então ele é um arquiteto de palavras. E você vê como é diferente e como isso já explica sobre a obra dele, porque a poesia também pode ser comparada com o pintor, ou com um dançarino, com uma música, e com ele é com um arquiteto ou um engenheiro. Isso diz muito sobre ele também, né? E tem uma outra coisa que a gente tinha que fazer dele, alguma vez, pelo menos. Vamos deixar isso
se a gente não fizer, vocês podem procurar, que chama Os Três Mal-Amados. Ai, é maravilhoso Os Três Mal-Amados. Mas é famosa porque teve o Cordel do Fogo Encantado, pegou um dos... Amor roeu, não sei o quê. Puta, como é bonito. Os Três Mal-Amados, ele parte da quadrilha, não é? É Teresa, João amava Teresa. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava... É o nome dos três da quadrilha. Eu não deixa eu prestar atenção nisso. Sim. É demais. Vamos lá, vamos experimentar um pouco de João Cabral, porque vale a pena. Sair do Morte e Vida Severina um pouco. Até porque ele renegou, né? Nem sabia disso. Se o próprio autor não gosta, eu também não vou gostar. Quem gosta de poesia, acompanha nosso canal, tem poesia foda da semana toda terça. E apoie a gente no Catarse.